Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um grande fundo imobiliário de papel que atualmente é negociado na Bolsa de Valores. Estou falando do fundo imobiliário RBR11. Vamos analisar nesse vídeo quais as vantagens e os riscos de se investir nesse fundo. Será que vale realmente a pena investir nele, já que ele está sendo negociado assim nas suas mínimas e com um bom desconto? Exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, ler os relatórios gerenciais passados, analisar de uma maneira mais profunda sobre esse fundo para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí o seu like e deixa aí nos comentários se você investe ou se pretende investir no futuro nesse fundo. Qual a sua opinião sobre ele? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, o RBR11 está sendo negociado a R$ 89,68, com dividend yield de 16,48%. E nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou aqui R$ 14,78. E tirando como referência também os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de 12%. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 101,98. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociada a R$ 89,68, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP no momento está de 0,88, então ele está assim com 12% de desconto para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de quase 1,2 bilhões de reais, tem um pouco mais de 78 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 93 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 2,6 milhões de reais. Aqui embaixo nós podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 29/9, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês, e no dia 16 agora, na próxima semana, ele vai realizar o pagamento aqui de R$ 1,17 por cada cota, e esse valor vai corresponder a um rendimento de 1,25%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que esse fundo ele começou a ser negociado lá no mês de abril de 2020 para cá, e ele vem caindo, seus rendimentos. O seu fundo de papel ele depende muito da oscilação dos seus indicadores, dos seus indexadores. Então mais adiante nós vamos ver quais são eles. Aqui no seu último relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui podemos ver que seu gestor é a UCA Gestão de Recursos. Ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão que corresponde a 1,20% ao ano. Ele também cobra aqui uma taxa de performance que atualmente é de 20% sobre o que exceder o IPCA, mais uma taxa fixa de 7%. Aqui no seu demonstrativo de resultados, correspondente ao mês de agosto, podemos ver que ele teve uma receita líquida aqui de R$ 13.555.000, que ele gerou assim R$ 1,16 por cada cota, e ele distribuiu o valor de R$ 13.543.000. Então, praticamente o valor que ele gerou foi o valor que ele distribuiu. Isso é positivo porque mostra que o fundo ele não está tirando dinheiro do seu caixa para poder manter dividendos, diferente aí de outros fundos de papel que infelizmente acaba fazendo isso, Caixa de um fundo não é para poder manter patamar de dividendos, e sim para poder fazer investimentos ou pagar dívidas. Aqui nós podemos ver alguns ativos que atualmente o RBR11 ele investe. Então podemos notar aqui que seu principal investimento atualmente são os CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que atualmente o setor de atuação dos seus principais devedores por segmento são empresas do setor de multipropriedades e empresas de loteamento. Então são segmentos considerados um pouco arriscados, Segmentos vulneráveis com respeito à economia do país. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, com respeito aos seus indexadores. No caso, qual o índice usado por cada um dos seus CRIs e dos outros tipos de investimento que atualmente ele tem. Na sua grande maioria, 84%, é usado o índice IPCA, em 10% usado o índice CDI e em 5,9% usado o índice IGPM. E aqui ao lado nós podemos ver as suas taxas, Podemos ver que os CRIs e outros ativos que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 12,90%, o que é considerado uma taxa extremamente arriscada. Só para vocês terem uma ideia, o HCTR11 e o DEVA11, a maioria dos seus CRIs que estão indexados ao índice IPCA tem uma taxa média de 10,7%. Então perceba que esse fundo, as taxas deles são bem maiores do que aqueles fundos que já são considerados arriscados.
Os que estão indexados ao IGPM têm uma taxa média aqui de 11,20%, que também é muito elevada. Geralmente seria considerada aí seguro uma taxa de 8%. E os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa aqui de 10%, que também é muito arriscada. Seguro seria aí na faixa dos 3 até 4%. Então perceba que o RBR11 ele é um fundo extremamente arriscado. Então, se você quiser investir nesse fundo, tenha total consciência desse risco. Geralmente, investir nesse fundo, o risco ele tem que valer a pena pela rentabilidade. Então, já que você está correndo risco, esse fundo ele tem que pagar um bom rendimento mensal para que seja vantajoso para você correr esse risco. E já que o preço atual do RBR11 está aqui na faixa dos R$ 89,00, sendo que seu preço justo seria os R$ 101,00 e que ele vem pagando aqui um rendimento superior a R$ 1,00, então provavelmente valeria sim a pena investir nesse fundo. Sempre lembrando, pessoal, maior o risco, maior a rentabilidade. E por outro lado, maior a rentabilidade, maior também o risco. Então lembre-se que o RBR11 é um fundo considerado extremamente arriscado. Ele menciona aqui que a maioria dos seus ativos, 99,5%, eles têm proteção contra o IPCA negativo. Ele só não menciona aqui qual é o tipo de proteção que o fundo ele usa, caso o IPCA no mês ele venha negativo. E aqui por último vocês podem conferir cada um nos CRIs que atualmente o RBR11 ele tem dinheiro investido. Aqui vocês vão ver o segmento de atuação do seu devedor, a localização desse imóvel, qual o índice usado e qual a taxa de juros fixa. Além disso, você também saberá aqui quais foram as garantias dadas por esse devedor, caso ele não venha conseguir assim honrar o seu compromisso de pagar mensalmente ao fundo imobiliário, o RBR11. Então, dessa maneira, vocês podem passar aqui e conferir cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então, pessoal, qual é a sua opinião sobre esse fundo imobiliário, o RBR11? Será que vale o risco pelo dividend yield que atualmente ele tem pago, superior aqui a 16%? Será que vale o risco investir nele ou não? Deixe aí a sua opinião. Para quem gosta de fundos arriscados, para quem gosta de fundos que trazem uma boa rentabilidade, seria sim uma boa oportunidade de investir nesse fundo, já que ele está custando aqui abaixo dos R$ 90,00. Mas como eu falei, cabe a você, investidor, saber qual é o seu perfil de investidor e ver se você está disposto a correr esse risco. Essa é uma decisão que cada investidor tem que fazer pessoalmente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.